Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Bordim e no vídeo atual falaremos um pouco sobre história e historiografia. Vamos entender e analisar um pouco de como os historiadores constroem história, como os estudantes são capazes de analisar e entender fases importantes da história da humanidade para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, pessoal, o que é a história, né? A história é uma ciência que estuda o desenvolvimento da humanidade em relação ao tempo, né? Então, desde os tempos mais primordiais, os hominídeos, por exemplo, até os dias atuais, os historiadores se debruçam para entender os principais acontecimentos históricos, né, que estes humanos deixaram, fizeram para trás, com o processo de evolução propriamente dito da raça humana. Nada mais didático de como entender a história é conhecermos a nossa própria história. E para isso, vou questioná-los a respeito de algumas questões. Você sabe onde nasceu? Você nasceu em hospital ou em casa? Quanto você pesava quando nasceu? E o que você comeu no seu primeiro aniversário? Provavelmente você não se lembra de ter nascido, não é? E você provavelmente não se lembra da sua primeira festa de aniversário. Mas então, como você pode encontrar as respostas para estas perguntas? Muito bem, então. Você não sabendo todas as respostas para as perguntas anteriores, você pode recorrer a seus pais. Eles podem lhe contar sobre coisas que aconteceram há muito tempo, antes de você ter idade suficiente para se lembrar. Eles podem contar histórias sobre quando você era um bebê, por exemplo. Estas histórias são a sua história. Sua história é a história do que aconteceu com você desde o nascimento até o presente. Você pode aprender essa história ouvindo os seus pais, pois eles se lembram do que aconteceu quando você nasceu. E eles provavelmente tiraram fotos suas de quando ainda era um bebê. Você pode aprender ainda mais sobre a sua história a partir dessas fotos. Você tinha cabelo, você era gordo ou magro, você estava sorrindo ou franzindo a testa, e o que você estava vestindo. Assim como vocês, os seus pais também possuem uma história, onde eles nasceram, em qual escola eles estudaram, o que eles gostam de comer e assim por diante. Mas como você pode encontrar as respostas para estas perguntas? Você pode perguntar a seus pais e, se eles não se lembrarem, você pode perguntar aos pais deles, seus avós. Muito bem, agora vou fazer umas perguntas um pouco mais difíceis. Sua avó já foi uma garotinha, não é mesmo? Como é a história dela? Quanto ela pesava quando nasceu ou qual era a sua comida favorita? Para obter as respostas às perguntas anteriores, você teria que perguntar à mãe dela, sua bisavó. Ou você poderia ver as fotos de bebê de sua avó. Mas e se você não puder falar com a sua bisavó? Ou se você não tiver fotos de bebê da sua avó? Existe outra maneira de descobrir a história de sua avó? Existe sim. Talvez sua bisavó tenha escrito uma carta quando sua avó nasceu. Querida Elizabeth, meu bebê nasceu em casa no dia 13 de setembro. Ela pesava 3 quilos e tem um monte de cabelo preto e fofo. Ela certamente chora muito. Espero que ela durma a noite toda. A carta de sua bisavó, assim como as fotos de seus pais, de quando você era criança, são conhecidas como fontes históricas. Mas este é um assunto para um próximo vídeo. Mas e se quisermos ir mais a fundo?
Como compreender a história de pessoas que vieram muitos e muitos anos antes de nós ou até mesmo da nossa família? Aprendemos sobre a história de pessoas antigas de duas maneiras diferentes. A primeira é através de cartas, diários e outros registros escritos que elas deixaram para trás. Suponha, por exemplo, que uma mulher que viveu na antiguidade escreveu uma carta para um amigo que morava em outra aldeia. Ela pode ter dito: não choveu muito aqui recentemente. Todas as nossas colheitas estão morrendo. O trigo está especialmente ruim. Se não chover logo, teremos que nos mudar para outro lugar. Muito bem. Suponhamos que algum historiador possa ter encontrado esta carta séculos depois. O que ele pode nos revelar a respeito do conteúdo nela registrado? Podemos aprender que as pessoas, nos tempos antigos, cultivavam trigo para comer. Elas dependiam da chuva para manter o trigo saudável e, se não chovesse o suficiente, elas teriam que se mudar para outro lugar. Outros tipos de registros escritos também podem nos dizer o que reis e até mesmo exércitos fizeram nos tempos antigos. Quando um rei conquistava uma grande vitória, ele frequentemente ordenava que um monumento fosse construído. No monumento, ele registrava a história de sua vitória, esculpindo letras na pedra. Ou um rei poderia ordenar que alguém em sua corte anotasse a história de seu reinado, para que todos soubessem que o rei era importante e poderoso. Milhares de anos depois, podemos ler as letras na pedra ou as histórias e aprender mais sobre o rei. Aqueles que leem cartas, diários e outros documentos, monumentos, por exemplo, para descobrir o que aconteceu no passado, são chamados de historiadores, e a narrativa que eles escrevem sobre o passado tem o nome de história.